A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 6, dos jovens, que tem como tema a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer poder estudar a Bíblia com os irmãos. Peço que você deixe o like positivo nesse vídeo e se inscreva no canal, você me ajuda a fazer missões, e também todo o conteúdo de Deus na internet. Se você deixar o like, o próprio YouTube vai recomendar esse vídeo e vai evangelizar na internet. Não só o conteúdo do pastor Rodrigo, tudo que for de Deus, que você olhar e testificar, deixa o like, que você automaticamente vai fazer o YouTube evangelizar na internet. Hoje nós sabemos que o maior meio de evangelização mundial da palavra de Deus é a internet. Nós louvamos a Deus por estar aqui, já estamos aí indo para o meio do trimestre, dessas lições maravilhosas, e eu quero dar um aviso importante aos irmãos. Nós temos os nossos slides dos jovens, dos adultos e todos os cursos de teologia, básico, médio, bacharel, curso de oratória, preparação de professores, lá na Catflix. E muitos irmãos pedindo, pastor, a gente perdeu o preço promocional. Aí eu abri uma exceção, coloquei por alguns dias, é limitado o tempo. Lá no link que está dentro dos grupos do WhatsApp, está novamente o preço promocional. Então, um aviso para os irmãos. Se você deseja adquirir a Catflix para cursar teologia, básico, médio, bacharel, curso de oratória, os slides dos jovens, adultos, uma série de outros cursos e conteúdos, por apenas 12 parcelas de R$ 29,90 e os cursos com certificado reconhecido pela CGADB. Se você deseja esse preço, não existe nada igual na internet, tanto conteúdo de qualidade por tão barato acesso. Entra agora, tem ali o QR Code e você vai ser direcionado ao grupo do WhatsApp. Somente quem estiver no grupo da comunidade ACAT, lá no WhatsApp, vai ter acesso a esse link promocional de 12 vezes de R$ 29,90. Então, na descrição, no primeiro comentário, você vai ver o link da comunidade ACAT e também no QR Code você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp e terá acesso também à Catflix, o ambiente do cristão na internet. Vamos orar para que a bênção desta lição se cumpra sobre as nossas vidas. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por ter a oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Que a unção contida nesta lição repouse sobre a vida dos Teus filhos e abençoe cada lar e cada família. Seja glorificado nesta obra, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Tome posse dessa bênção. Vamos aqui, nosso texto principal, 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então aqui um alerta, nós temos o nosso corpo e a lição vai tratar exatamente em relação ao corpo e à sexualidade. Então nós temos que cuidar do nosso corpo e também tratar da sexualidade conforme os padrões da vontade de Deus expressos na Bíblia. Do contrário, quando isso se comparecer no tribunal de Cristo ainda não é de todo ruim, porque o tribunal de Cristo é para os salvos. Mas se a pessoa não vigiar, mesmo no tribunal de Cristo, poderá haver detrimento. Então é melhor cuidar do corpo de acordo com os padrões bíblicos. E como que eu posso cuidar do meu corpo, pastor Rodrigo? De acordo com os padrões bíblicos, principalmente esse assunto é voltado especificamente aos jovens. Como que devemos cuidar do nosso corpo? Esta lição hoje vai mostrar como cuidar do corpo, principalmente tratando da sexualidade conforme os padrões da vontade de Deus. Então, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, esse tribunal de Cristo aqui é um tribunal de premiação, porém, Paulo disse que as obras serão ali provadas, para ver se é obra de um material precioso ou de palha, que não tem valor. Então, tem que tomar muito cuidado, haverá um acerto de contas com o Senhor Jesus, mesmo para os salvos. Vamos lá, esse tribunal aqui não é o juízo final, o trono branco. Trono branco, quem ficar diante do trono branco lá no juízo final não está salvo. Não está salvo. O tribunal de Cristo é uma coisa, o grande trono branco é outra coisa. Se você deseja se aprofundar em escatologia, em breve vou subir o curso de escatologia lá na Catflix. Resumo da lição, é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Objetivos da lição: saber que Deus nos criou seres sexual, conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade,
compreender qual é o propósito da sexualidade humana. Então, a lição não é tão extensa, até a última parte, a terceira parte tem 2 tópicos, e você vai entender como cuidar do teu corpo, principalmente em se tratando da sexualidade, ok? Como assim a sexualidade, pastor Rodrigo? Se você nasceu homem, você vai ter que se comportar como homem. Se você nasceu mulher, vai ter que se comportar como mulher. E em relação a fazer o sexo, relacionamento sexual, nós vamos aprender que o relacionamento sexual deve ser feito de acordo com os princípios da vontade de Deus. É simples, não é difícil para entender. Vamos lá? Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 6, 12 ao 16. Introdução. Aprenderemos nesta lição sobre a importância do templo do Espírito Santo e quais as finalidades desse templo, tanto para com Deus como para com os homens. Nós somos morada de Deus em espírito e temos sexualidade e há um propósito terreno com esta sexualidade. Por que propósito terreno, pastor Rodrigo? Porque nós sabemos que existe a promessa do reino vindouro, do reino celestial, que transcende o propósito terreno. E quando nós chegarmos no reino celestial, então o propósito sexual que hoje existe nos nossos corpos não terá a mesma finalidade. Não haverá essa necessidade sexual quando estivermos no reino celestial. Então hoje há um propósito terreno à nossa sexualidade. Lá no plano celestial, no reino de Deus, na plenitude, então haverá uma outra finalidade, os nossos corpos glorificados e também um outro tipo de relacionamento. Hoje, no plano terreno, há um relacionamento conjugal, há um relacionamento sexual. No plano celestial, não haverá relacionamento conjugal, haverá relacionamento familiar. Seremos todos membros de uma família celestial. E seremos, então, membros nos relacionando como irmãos, não como marido e mulher, e não haverá mais a questão do sexo. Já estou adiantando para vocês aqui, mas a lição vai mostrar com detalhes. Vamos lá. Primeira parte da lição. Deus nos criou seres sexuais. Primeiro tópico, a criação divina, letra A e letra B. De acordo com a Bíblia, o homem e a mulher são obras das mãos de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Então, o homem e a mulher, Deus criou. Isso está claro. Criou dessa forma, distinguindo o homem da mulher e com propósitos. E também com funções diferentes. Letra B. O homem e a mulher são distintos, física, psicológica e sexualmente. Então, existe uma distinção. O que é isso? Uma diferença psicológica, corporal e sexual. Tá? É bem distinto. Veja Gênesis 1, 27. Macho e fêmea os criou. Distinção. Essa distinção é trina. Física, psicológica e sexualmente. Vamos lá? Só para você entendendo aqui como que Deus fez macho e fêmea e essa distinção. Letra A. Somente 2 sexos. Antes mesmo de cada ser humano nascer, o sexo de cada um é definido na concepção. Quando eu falo de nascer, é quando realmente a mulher dá à luz. Antes de dar à luz, existe a concepção e a gestação, em torno de 9 meses, em regra, né? Existem exceções, questão de parto prematuro e etc. Mas, antes de nascer, de dar à luz, lá na concepção já é definido o sexo. De que forma? Aqui está a semente humana, aqui nesse desenho aqui, ó. A semente do homem. Se a semente do homem, que é Y, ela entrar no óvulo da mulher, lá no óvulo da mulher já tem o gene X, o componente orgânico X. E agora, isso aqui, eu quero me aprofundar mais ainda, que eu comecei a fazer faculdade de psicologia e tem uma matéria sobre genética. E vai falar sobre a genética, tem uma série de componentes orgânicos ali. Então existe a semente do homem, que é Y, e no óvulo da mulher, o componente orgânico X já está ali. Se houver a junção de YX, então haverá a concepção
de um feto masculino. Tá? Mas se a semente do homem vier com componente orgânico X, entrando no óvulo da mulher que já tem o componente orgânico X também, ficará então a junção formando XX. Então vai gerar um feto feminino na concepção. É ali que Deus já distingue. Ou será homem, ou será mulher, ou será macho, ou será fêmea. São diferentes. Olha só, antes mesmo, homem com cromossomos XY e mulher com cromossomos XX. Tá? Então são 23 cromossomos ali. Então existe o cromossomo XY, que é homem. A semente do homem, se vier já com Y e se unir ao X da mulher, é homem. A semente do homem, se vier com um componente orgânico X, se une ao X da mulher, fica 2X, né? XX, cromossomo XX, então vai nascer uma mulher. Quem que fez isso, pastor Rodrigo? O próprio Deus. É o próprio Deus que faz essa distinção, ok? Somente dois sexos, ou será macho ou fêmea. Somente dois sexos, isso significa que já na concepção está definido. Se é definido macho, ele não vai crescer e depois mudar para fêmea. Isso não acontece. E se acontecer, pastor Rodrigo, nós vamos ver o que é isso. A lição também aborda sobre isso. Mas são dois sexos bem definidos. Concepção é macho, será macho, aos olhos de Deus. Fêmea, será fêmea. Então não tem meio termo. Ah, não, é macho e depois vai virar fêmea. Não. É fêmea e depois vai virar macho. Não. Ou, sei lá, alguma outra coisa Deus não fez, né? Deus não fez um ser aí diferente dessa definição bem clara, macho e fêmea. Vamos lá. 3. O pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual, tá? Tem pessoas com um monte de teorias, tem até debates na internet e você encontra pessoas dizendo que Eva fez relação sexual com a serpente. Isso é uma aberração teológica. Isso é um absurdo interpretativo. Letra A. Deus abençoou Adão e Eva e o relacionamento sexual de ambos foi ordenado a fim de cumprir vários propósitos, tais como a satisfação emocional, satisfação física e satisfação familiar. Tá? Isso aqui envolvendo o casal. Como eu disse, a união dos dois cumpre vários propósitos. Tem propósitos além desses três ainda, pastor Rodrigo? Tem. A questão de cuidar do jardim, nomear os animais, cuidar da terra. Deus colocou, a Bíblia diz que Deus fez a terra e deu ela aos filhos dos homens. A terra é um presente de Deus para os homens. Então tem toda a administração global na mão do casal. Mas, em se tratando de relacionamento, principalmente a questão da união, há propósitos. Quais os propósitos? É trino. Satisfação emocional. Deus olhou Adão, colocando o nome nos animais, cada animal tinha seu par, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, falhei uma ajudadora. Venho cumprir um propósito emocional, de ele ter uma companheira. Venho cumprir também um propósito físico, para que ele pudesse se relacionar com mais alguém. E isso aqui, esse relacionamento, inclusive o sexo, porque Deus colocou toda a questão hormonal, a pessoa sente desejo de se relacionar. E também a questão familiar, da procriação, povoar a terra. Então são vários os propósitos cujo qual Deus permitiu a união do homem e da mulher. Então eles se relacionaram com a bênção de Deus, principalmente na questão sexual. Agora vamos entender mais ainda, vamos lá. Perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Primeiro tópico, a prostituição. Letra A. O sexo sem a bênção do matrimônio. Conforme Gênesis 2:24, se unirão, serão os dois uma só carne. Tá? Essa é a bênção do matrimônio. Deus concedeu a bênção para o casal. Quem desejar casar-se deixará o homem, como diz a Bíblia, deixará o homem, seu pai, sua mãe. E atenção, jovem, a Bíblia manda deixar o homem, não o piá, não o menino.
Tá? Então tem que ser homem para casar. E outra coisa, é para deixar, isso significa que tem que ter sua própria casa, até porque a palavra casamento significa terreno com casa. Então é para deixar, não é para o piá querer trazer a namorada para morar dentro de casa e depois ficar culpando os pais pelas brigas no casal, que ficam se metendo. Então faça certinho conforme a Bíblia manda, que não vai ter problema. Isso aqui em palestras para os jovens, quando a gente trabalha com palestras para os jovens, a gente aborda essas questões. Deixará o homem, não o menino. É para deixar, tem que ter sua casa, tem que ter estrutura emocional, maturidade emocional, tem que ter estabilidade financeira, tem que ter condições de fonte de renda para manter a estrutura da família, do lar, etc. Então, o sexo sem a bênção do matrimônio, quando Deus diz deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, aqui Deus está permitindo. Se houver o propósito do casamento, o sexo é abençoado. O sexo só pode ser feito se houver o propósito do casamento. Houve o propósito do casamento? Então, tem a bênção de Deus. O sexo sem a bênção do matrimônio, a pessoa quer fazer sexo, mas não quer casar. Aqui, ó, é considerado um ato impuro contra Deus, que gera, esse ato é impuro contra Deus e gera ainda instabilidade emocional. Isso traz uma instabilidade muito grande no emocional do ser humano, que faz o sexo fora do casamento. Vai deturpar as emoções dessa pessoa, levando ela para uma vida promíscua, de prostituição, sem compromisso, sem nenhum senso de compromisso com Deus, sem nenhum senso de responsabilidade. Sem contar as várias situações que podem surgir e os traumas emocionais que podem acontecer. Isso pode deixar uma alma completamente obscura pelas trevas da desobediência. Então, é considerado um ato impuro contra Deus, que gera instabilidade emocional e agride o templo do Espírito Santo. Confere lá 1 Coríntios 6,18 e 1 Tessalonicenses 4:7. Aqui em Tessalonicenses a Bíblia diz que Deus não nos chamou para impureza, mas para santificação. Então, isso é prostituição, impureza, fora da bênção do matrimônio, fora da intenção de querer casar, fazer sexo, é um pecado contra Deus e também contra o templo do Espírito Santo e automaticamente contra o próprio corpo, né? Porque a Bíblia diz que quem comete a prostituição peca contra o seu próprio corpo e agride, entristece o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. 2. O aborto, aqui é terrível. Eu já fui bem direto aqui. Olha só. A partir do momento em que a semente do homem se une ao óvulo da mulher, surge a concepção da vida. Qualquer interrupção no desenvolvimento dessa semente, causada de forma intencional por qualquer ser humano, é considerado aos olhos de Deus um crime contra a vida ou um aborto maldito, tá? Por que eu coloquei aqui um aborto maldito ou aqui uma interrupção intencional? Porque pode acontecer um aborto espontâneo, nem todo aborto é maldito e pecado. Pode acontecer um aborto espontâneo, questões do organismo, né? Então, aqui, se houver a intenção, se um ser humano interromper o desenvolvimento deste feto e dessa vida que foi ali gerada através da concepção, então é considerado aos olhos de Deus um crime contra a vida. Está lá em Êxodo 20:13. Não matarás. Não pode matar, ok? Então o aborto extremamente, nós temos que tomar cuidados. Eu tenho ouvido falar de muitos evangélicos por aí que estão cometendo aborto. Tá? Jovens evangélicas que estão aí fazendo sexo escondido dos pais, contra a vontade de Deus, estão engravidando e estão aí com um medo de ser disciplinado, de sofrer aquele escândalo vexatório de forma pública. Eu vou abortar. Pelo amor de Deus, isso está acontecendo no meio evangélico, já temos notícias acerca disso. Tem que tomar muito cuidado, não é brincadeira o relacionamento sexual, ok? Isso pode gerar consequências eternas,
Tem que tomar muito cuidado. 3. Formas distorcidas de sexualidade. Letra A e letra B. Todo ser humano nasce com o sexo definido, macho ou fêmea. Letra B. Toda mudança no comportamento do ser humano, alterando sua natureza masculina ou feminina, é uma influência do meio pecaminoso. E isso é visto por Deus como algo abominável. E o que isso significa? Não existe como a pessoa nascer macho e depois que ele, não, eu vou virar mulher porque isso é natural, pode acontecer com o ser humano. Não é natural. Eu já nasci assim, o corpo é de homem, mas eu nasci com o interior feminino e depois só manifestei esse interior que já estava ali. Não nasceu assim. O que é isso? Influência do meio pecaminoso. A personalidade, eu estou falando com propriedade, principalmente agora que começamos a faculdade de psicologia, estamos aprendendo uma série de coisas, para que a gente se torne uma autoridade mesmo para falar nessa área, nesse campo emocional. A personalidade, que é o tipo de pessoa que você se torna, ela é formada por 3 vias. A genética, que envolve toda a questão literal do corpo, anatômica do corpo, orgânica, e a segunda via é o meio e a terceira via são as situações. Então toda personalidade, o tipo de pessoa que você se torna, com a tua visão de mundo, as crenças, ela se forma por 3 vias. Genética, que vai envolver a questão orgânica, macho ou fêmea, organismo, hormônios, etc. O meio é fundamental, é muito importante. Para você ter uma ideia, ninguém escolhe o próprio nome. Isso é influência do meio. E as situações. E essa mudança de comportamento, ela se dá pela influência do meio pecaminoso. O tipo de criação que a pessoa recebe. Ou dos pais, ou de influências dos amigos na escola e também da vizinhança, ou hoje pela internet. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de influência que a criança está recebendo do meio que ela está inserida. Porque isso pode mudar o comportamento dela e ela pode querer, não, mas eu nasci com um corpo de homem e aí quer arrumar um monte de desculpa. E não tem desculpa, a teologia é clara, é a influência do meio pecaminoso e isso é abominável aos olhos de Deus. Confere lá Isaías 5:20, ai daquele que querer fazer do certo o errado ou do errado o certo. E confere lá Romanos 1:24-27, que as mulheres mudaram o comportamento natural, e os homens mudaram o comportamento natural também, cometendo abominação. E essa mudança é a influência do meio pecaminoso. Ok? Vamos lá. O fim da sexualidade humana. O fim? Haverá um tempo que não haverá mais sexo, pastor Rodrigo? Haverá. Vamos lá. Primeiro tópico, a glorificação. Letra A e letra B. A sexualidade humana é uma condição terrena para cumprir propósitos terrenos, conforme Gênesis 1:28. Multiplicar, encher a terra. Tem toda essa questão do relacionamento conjugal, emocional, que nós já falamos ali. É um propósito terreno. Letra B. No reino pleno de Deus, depois que os seres humanos passarem pela glorificação, confere lá 1 Coríntios 15:51, Paulo diz, seremos transformados. Não haverá mais relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal é um relacionamento carnal do sexo, a conjunção carnal, o coito, etc. Mas sim um relacionamento de irmandade, não conjugal, mas de irmãos, entre os membros da grande família de Deus. Jesus falou em Mateus 22:29 que não haverá mais dar-se em casamento, casar-se, e essa expressão no mundo antigo era usada para se referir a sexo entre homem e mulher. E também em Efésios 3:15 a Bíblia diz que tanto no céu como na terra só existe uma família. Então o relacionamento no reino pleno será de irmandade e não mais conjugal. Tá? Então isso vai ser maravilhoso. Que entendimento lindo, viu, que você está recebendo, para entender que um dia a sexualidade ela não terá mais um propósito que tem hoje, porque são questões terrenas. Lá no reino pleno, isso será diferente o nosso relacionamento com os filhos de Deus. É um relacionamento de irmandade. 2.
O destino eterno dos que rejeitaram a Cristo. Letra A, aqui eu fui direto. Com Deus não tem meio termo. Infelizmente, todos que não amarem a vontade de Cristo e de Deus ficarão de fora do reino de Deus e por toda a eternidade viverão em tormentos. Foi Jesus que falou pela própria revelação que ele passou para o apóstolo João na ilha de Patmos. Apocalipse 22 e 15 e também 20, 10 e 15. Que Deus guarde o seu povo, os seus filhos, que Deus tenha misericórdia da humanidade e que o ser humano abra o coração, porque Deus não vai anular o livre-arbítrio que ele concedeu para cada ser humano. Que o ser humano abra o coração para amar a vontade de Cristo e de Deus, cumprir a vontade do Senhor, viver de forma digna, saber honrar o templo do Espírito Santo, saber se relacionar sexualmente de acordo com os princípios da vontade de Deus e ter uma vida saudável e segura, garantindo a eternidade de gozo, de paz, de alegria no Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos. A nossa conclusão: a sexualidade é uma bênção de Deus para o ser humano. E bem-aventurado todo aquele que glorificar a Deus em seu corpo. 1 Coríntios 6 e 20. Viver na vontade de Deus é uma vida saudável, segura e feliz. E prazerosa. Prazerosa. É muito maravilhoso. Tá? Então vamos fazer uma oração para que as bênçãos dessa lição venham sobre as nossas vidas e guarde os jovens. Porque os jovens estão vivendo uma época de muitas tentações, principalmente com os meios de comunicação. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graça pela revelação deste ensino maravilhoso e pedimos que a tua bênção repouse sobre cada professor, para que eles saibam instruir os alunos e sobre cada jovem. Abençoe os jovens, Pai, do Brasil e do mundo, aqueles que te servem, que eles possam te agradar e serem aperfeiçoados. E os de misericórdia, Senhor, chame muitos mais para a salvação, para que eles saiam do reino das trevas e venham para o reino da tua maravilhosa luz. Como ministro do Evangelho, é a bênção que ministramos para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Um forte abraço. Não esquece, a Catflix está ainda com um preço promocional. O link está lá no grupo da comunidade ACAT, lá no WhatsApp, para você entrar nesse grupo. O QR Code está na tela. O comentário da lição também você encontra. E você poderá ter acesso a todo o conteúdo maravilhoso da Catflix. Forte abraço. Compartilhe essa lição, viu? Não esqueça do like, é muito importante para evangelizar. E todos que se inscrevem e deixam o like me ajudam a fazer a obra missionária. Nós temos projeto no Paraguai e também projetos na África. Que Deus abençoe os irmãos, um forte abraço, fiquem na paz.